estimáveis. Ou seja, são duas pessoas que se respeitam. É claro que existem diferenças significativas entre os dois, mas ainda para fazer uma provocação. Os 5 pontos de Calvino não foi ele quem escreveu. Os 5 pontos de Armínio não foi ele quem escreveu. Então, amado, eu trouxe aqui para nós uma ilustração. No decorrer dos anos, nós temos esses sistemas de interpretação, hermenêutica. Então, aprender. Então, a ortodoxia é o quê? É a busca pelo conhecimento da verdade, né? A busca pelo conhecimento da verdade. E a ortopraxia é a prática do que você estuda, do conhecimento que você busca, né? Então, essa visão aqui, calvinista, ele acredita na soberania e na liberdade humana, né? Essa é a visão calvinista que nós vemos que espalhou também. Arminianismo também é uma visão de liberdade também, né? E eles pregam uma mensagem que em certos pontos são positivos, mas a que prevalece para nós é essa aqui, pentecostalismo, que vem a partir de Atos 2, quer dizer, a partir dos dons de Deus, através do Espírito Santo, né? A gente consegue interpretar melhor a palavra de Deus, o que essa visão anterior não corresponde, não dá para nós a total forma de interpretar, ou seja, não dá a condição totalmente de interpretar, porque dois homens estão com a mesma Bíblia e o texto igual e pregam diferente, mas quem busca e tem a experiência pentecostal, ele vai buscar uma revelação para ajudar ele a interpretar e conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra hermenêutica é uma palavra de interpretação. Em todo o sistema, em toda classe social, em todo lugar do mundo, se usa essa técnica aqui, que é hermenêutica, né? E não é diferente para nós. Temos que usar essa técnica de interpretação. Mas a melhor hermenêutica é a pentecostal. É a visão pentecostalismo, né? A partir de Atos 2. Porque muitos não acreditam mais que o Espírito Santo fala na igreja. Muitos não crêem mais nisso. Eles usam texto para falar aquilo que vai dar o entendimento, mas não traz uma verdade absoluta. Porque o Espírito Santo é que é a verdade. O Espírito Santo é que interpreta a Bíblia. Apesar de nós termos condições de ter bastante sabedoria, conhecimento, entender o que a Bíblia está falando sobre amor, sobre salvação, sobre libertação, sobre o plano de Deus para a humanidade, que é: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para como fazer para assumir uma posição segundo Atos 2, que fala ali que a doutrina dos apóstolos, que fala ali sobre dons espirituais que vão ajudar a igreja a se desenvolver. O Espírito Santo é que vai organizar a igreja. Não tem como ter organização numa igreja sem o Espírito Santo estar falando, direcionando, não é? Você vê que os lugares que eles não creem nessa experiência do Espírito Santo é tudo liberal, não é verdade? É a visão calvinista, é a visão arminianista, né? São essa visão que é a visão liberal, entendeste? E a avivalista também, a visão dele é a partir de um avivamento, é a partir de um movimento, né? Então tem que ter muito cuidado com os movimentos, não é isso? O avivamento prega Cristo, fala da salvação, mas a doutrina e a mensagem verdadeira, ela só vem quando nós nos voltamos para Atos 2, que fala sobre a história da igreja e o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, entende? Então nós temos aqui hermenêutica. A palavra hermenêutica vem de Hermes, na mitologia grega, quer dizer o mensageiro.
Como eu vou interpretar a Bíblia? A Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo. E você deve estar afirmando isso diariamente. Deve estar fazendo isso, praticando isso. Atos 2, né? Que o Espírito Santo é que interpreta a Bíblia. Temos que estar sempre afirmando isso, irmão, porque nós somos da hermenêutica pentecostal a partir de Atos 2, que inaugurou a igreja. Muitas pessoas estão eliminando, ou seja, estão tentando afirmar, anulando o que aconteceu em Atos 2, que aquilo foi só para aquele tempo e que agora não existe mais aquilo, não existe mais os dons espirituais, não existe mais falar em línguas, não existe mais a cura divina, não existe mais libertação, Jesus repreender demônios, né? Porque isso ainda existe. Então muitas pessoas têm eliminado isso, achando que foi só para aquele tempo, dizendo que foi só para aquele tempo, né? Então nós temos que interpretar a Bíblia a partir de Atos 2, que é o poder dos dons espirituais do Espírito Santo. Pressuposto da ortodoxia, conhecimento da verdade. Quer dizer, o resultado. Ortodoxia vem de todo o sistema doutrinário conhecimento cristão. Ortopraxia vem de prática, da prática cristã. Conforme você está praticando a vontade de Cristo, a vontade de Deus, conhecendo a Bíblia, a palavra, você está praticando ou você está exercendo a ortopraxia. Pentecostalismo. A chave usada para interpretar a Bíblia é Atos 2. Então nós somos uma igreja pentecostal e a chave para nós interpretarmos a Bíblia é Atos, a partir de Atos 2, que fala dos dons, que fala de profecia, que fala de revelação, que fala de coisas espirituais, do poder do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? E ali inaugurou a igreja e aquilo não cessou ali, vem até hoje o mesmo. Agora, muitas vertentes têm acontecido, ou seja, muitas igrejas têm surgido, muitos movimentos têm surgido no decorrer dos anos, dos séculos, né? Tem acontecido muitos movimentos e fugido e tem causado desequilíbrio em relação ao que Deus quer para a igreja, como aconteceu em Atos 2. E ali nós vemos que os que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na comunhão no pão, na comunhão nas orações e no partir do pão, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Então, aquilo ali é a base doutrinária para toda a igreja pentecostal. Para toda a igreja pentecostal. Não tem como fugir dessa regra, porque vai te causar o desequilíbrio na igreja, né? Desequilíbrio, não é verdade? Avivalista pensa a vida cristã a partir de avivamentos, né? Sabemos que o maior avivamento é a pessoa quando se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus. Aí já inicia o avivamento, o despertamento, a pessoa se rendendo para Cristo. Isso é avivamento e não movimento, né, irmãos? Aí tem que ter cuidado, temos que respeitar todos que falam de Jesus, todos que pregam a palavra, mas a hermenêutica pentecostal é a que vai te dar a melhor condição de interpretar melhor a palavra de Deus e chegar ao conhecimento da verdade de Cristo para a tua vida, né? Amém? Então vamos lá em Atos 2 e examinar a Bíblia agora. Aqui foi só uma ilustração, né? Falamos sobre a hermenêutica, a primeira parte. Aí, semana que vem a gente fala sobre a segunda parte, que é uma explicação mais abrangente ainda, né? 2, a partir de Atos 2. Atos 2. Vamos lá, vamos ler Atos 2. A descida do Espírito Santo, que foi aqui que inaugurou a igreja, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam-se e maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, Medo, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de monstros. Então, amados, aqui a descida do Espírito Santo. E a partir disso aqui, Pedro se levanta, faz o seu discurso usado, inspirado pelo Espírito Santo, e almas se convertem ao Senhor. E nós vemos aqui no versículo 37 as primeiras conversões. Então começa o avivamento aqui através do poder pentecostal. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que fareis, irmão, varões? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui começa o avivamento, irmão, quando Pedro prega e diz: arrependei-vos para que seja batizado. Então aqui começa o avivamento. O avivamento é quando a mensagem é pregada e almas começam a aceitar Jesus. Então, no poder do Espírito Santo, Pedro, agora usado e inspirado, começa a pregar a palavra de Deus. Então, sem o Espírito Santo, não tem como ter conversão de almas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra é de Deus, mas a inspiração tem que ser pelo Espírito. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a revelação vem através do Espírito Santo, usando a palavra, interpretando a palavra, né? Porque a promessa de respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Então se batizaram quem receberam a palavra inspirada do Espírito Santo através do apóstolo. Então o Espírito Santo aí já começa a fazer o seu trabalho através dos apóstolos. Na verdade, não é Pedro que está sendo, ele está sendo só o canal, mas o trabalho aí está sendo exatamente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como ter conversão de alma e entendendo a palavra, recebendo a palavra de bom grado. Porque para receber a palavra de bom grado, tem que receber através da unção do Espírito Santo, a revelação, a interpretação que o Espírito Santo dá da palavra. Porque alguém pode dizer: eu estou crendo em Jesus, quero me batizar, mas você também está recebendo a palavra, você está sabendo interpretar, o Espírito Santo está revelando para você a palavra, ou você está indo por influência de alguém que quer se batizar e ainda não está liberto de algumas coisas? Então tem que estar liberto, tem que entender a interpretação da palavra através do Espírito Santo, que aí sim, aí você pode se batizar, porque aqui está dizendo que os que se batizaram foram os que de bom grado receberam a palavra, ou seja, eles entenderam pelo Espírito Santo interpretar o que Pedro estava pregando, que era pelo Espírito Santo. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: porque a promessa de respeito a vós, vossos filhos, e todos que estão longe, e todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, porque receberam de bom grado a palavra. Então o Espírito Santo aqui inspirava Pedro para pregar a palavra, e o povo entendia o recado, entendia a mensagem, que era para se arrepender e receber de bom grado a palavra. Então tem que receber de bom grado a palavra. E para receber de bom grado tem que estar interpretando através do Espírito Santo, a vontade de Deus através da palavra, né? Então o Espírito Santo estava convertendo, na verdade, o coração. Por isso que tem o desequilíbrio da igreja. Por quê? Porque tem pessoas que não é sensível para deixar o Espírito Santo dar interpretação daquela palavra, entende?
Mas aqui estava tendo o quê? Receberam de bom grado a palavra. De bom grado a palavra. Então, a visão pentecostal, né? A hermenêutica pentecostal é a partir de Atos 2, que é através do Espírito Santo, o poder de Deus. E perseveravam, olha só, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então existia o quê? Um ensino, existia o quê? Um aprendizado, existia o quê? Uma doutrina dos apóstolos, que era através que o Espírito Santo revelou para os apóstolos. Aquela doutrina, aquele ensinamento, aquele costume cristão, o bom costume de servir a Deus. É uma doutrina, né? O bom costume de servir a Deus. Como é o comportamento? Deus revela até no chamado. Eu já vi muitas das vezes aqui, Deus fala assim, olha, Deus está falando que o teu chamado é de missionária. E eu vejo você com um vestido longo fazendo a obra. Quer dizer, a revelação da palavra. Aí o que a palavra vai falar sobre isso? Postura, pudor e modéstia. Quer dizer, uma pessoa que esteja bem trajada, não esteja de uma forma escandalosa nem nada, mas bem trajada, bem vestida, é uma revelação, né? Uma revelação do chamado da pessoa. Agora, se a pessoa acreditou ou não, cabe a pessoa crer ou não, para poder ali desenvolver e receber de bom grado a palavra. Porque quando Deus dá uma profecia, é exatamente o Espírito Santo organizando a igreja e falando sobre o chamado de cada um para a edificação da igreja. Mas muitas das vezes o que acontece? As pessoas ficam confusas por causa do desequilíbrio hermenêutico que existe nos dias de hoje. Toda a igreja prega de um jeito e aí foge do que o Espírito Santo quer para a igreja. É por isso que a melhor visão não é a liberal, é a pentecostal. Essa é a visão, essa é a melhor hermenêutica, que é a pentecostal, de interpretar pelo poder do Espírito Santo, né? E que todos que, olha só, olha o que acontecia, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendo e repartiam a todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânime, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração. Então aqui, irmão, quebra aquela tese que as pessoas, quando está com aquela guerra, aquele negócio, né, se revoltando contra alguém, contra a igreja, dizem, Deus não quer eu só diante de quatro paredes. Por quê? Porque ela não tem uma comunhão com a igreja, não é verdade? Deus sabe todas as coisas, né? Às vezes a pessoa não está porque não pode, tem problemas que tem que resolver e tal. É outra situação, mas tem o desejo de estar, né, irmão? Então aqui, ó, perseverava unânime todos os dias no templo. Não todos os dias todo mundo estava, mas os apóstolos estavam e ele dava força para as pessoas poderem estarem ali no